Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual para mais uma palestra, um momento de aprendizado que nós, temos hoje com o Saulo, falando do Evangelho, da importância do Evangelho nos nossos dias. Então, para quem não conhece ainda o Saulo, ou quem só teve a oportunidade de ouvir, suas palestras, seus estudos nas redes sociais, nós temos aqui uma modesta, biografia. Com certeza, se fôssemos falar de todo o trabalho que ele desenvolve pela doutrina espírita, seria muito mais, né? Mas então o Saulo, ele é mestre em administração de empresas pela USP. Ele nasceu em Ceres, em Goiás, em família espírita, e desde cedo esteve em contato com o espiritismo. Na juventude, participou da coordenação e da fundação de grupos de jovens e mocidades espíritas. Foi vice-presidente e membro do Conselho Consultivo da Federação Espírita do Distrito Federal. Atuou na formação e coordenação de grupos de estudo da mediunidade, de estudo do Evangelho e mediúnicos. É o coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Apresenta o programa Lições de Emmanuel pelo canal Gotas de Luz da FEB e atualmente tem atuado na divulgação da doutrina espírita e no apoio e fundação de núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho à luz da doutrina espírita. Ele é casado, tem 3 filhos e atualmente reside em São Paulo. Saulo, querido, seja muito bem-vindo, receba o nosso caloroso abraço, mesmo à distância. E a palavra, então, a partir de agora, é sua, tá? Eu vou só tirar o compartilhamento para que a gente, então, assim você pode ver, quem quiser ligar as câmeras, só não podemos deixar os microfones, mas as câmeras podem ficar abertas, tá? Meus amigos, minhas amigas, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. É uma alegria muito grande a gente poder utilizar esses veículos que eu acredito que a gente subutilizava, porque ele nos oportuniza estar juntos com pessoas que estão comprometidas com o mesmo ideal e fortalecer os nossos laços de amizade, de fraternidade em torno do Evangelho. Nossa primeira fala é uma fala de pedir a Deus que nos abençoe, para que esses momentos sejam momentos de convívio fraterno, para que a gente possa aqui Eu tinha uma realmente... falha, Ah, eu esqueci da prece, mas você faz, então, por favor. vamos lá. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva, que nos fortaleça, que nos inspire, para que nós tenhamos o coração conectado com o alto, para que a nossa mente esteja sintonizada com os desígnios do Cristo e que nós possamos, ainda que seja difícil para cada um de nós brilhar, que nós possamos refletir à luz do Evangelho, à luz da Boa Nova, à luz da doutrina espírita, para aqueles que necessitam, como nós, de orientação nas estradas da vida. Abençoe os lares de cada um dos que estamos aqui conectados nesse momento, para que os bons espíritos nos envolvam, nos fortaleçam e nos inspirem. Que assim seja. Gente, mas para mim, quando Silvana entrou em contato, para a gente foi uma alegria muito grande e a gente vê algumas pessoas aqui. A Jussara está com a gente. Boa tarde, Jussara. As outras pessoas, talvez algumas a gente conheça das redes sociais, mas é muito, muito bom estar aqui com vocês, sobretudo para abordar essa temática, que é uma temática fundamental para os nossos dias, sobretudo pelos desafios que a gente vive na atualidade, e a gente começa a entender o quanto o Evangelho é um caminho importante para as nossas vidas. Então, parabéns pela escolha do tema. E eu queria fazer desse momento um momento de convívio mesmo. Eu vou ter uma fala e depois eu gostaria que, se a gente pudesse, a gente conversasse também, a gente dialogasse. Eu sempre vejo com muito bons olhos a gente poder conversar depois de uma exposição, porque assim a gente pode aprofundar algum tema, a gente pode esclarecer alguma coisa. E eu sempre recomendo que as pessoas façam perguntas, viu? Porque eu já aprendi que com a espiritualidade é assim. Às vezes o mentor manda a gente fazer uma pergunta que a gente precisa ouvir, mas a gente não faz, aí ele vai e sopra no ouvido da outra pessoa.
Então, se surgir uma inspiração aí de uma pergunta, de um questionamento, registrem e façam, porque pode ser por caridade. Pode ser outra pessoa que está precisando. Então, pode falar assim, ó, o mentor pediu para perguntar isso, alguém solicitou, ok, está valendo também. O tema da importância do Evangelho em nossas vidas é um tema muito estruturante e a doutrina espírita ela oferece um olhar muito peculiar sobre isso. O próprio retorno, o próprio contato da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus se deu através de um caminho que ele está muito bem delineado quando a gente olha o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação. Na obra básica da codificação, quando Allan Kardec começa a tratar das leis morais, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta de suma importância para a gente entender esse vínculo e a importância do Evangelho nos dias atuais, nas nossas vidas. A pergunta que está no item 614, em que Allan Kardec questiona em que consiste a lei natural. Na época de Kardec, século XIX, estava em voga o justnaturalismo, aquela busca de leis que pudessem vigorar em todos os tempos, todos os locais. Era uma época de ascensão da ciência. E Kardec era um homem de ciência. Kardec foi um poliglota, alguém que traduziu as obras de Pestalozzi, estava habilitado e acostumado a lidar com os aspectos científicos. E ele faz, então, essa pergunta, tentando entender, do ponto de vista espiritual, o que consiste, como é que os espíritos veem essas leis. E a resposta é uma resposta preciosa, porque ela nos diz o seguinte: a lei natural é a lei de Deus, única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, existe uma lei escrita por Deus para a felicidade do ser humano. Essa lei foi estabelecida pelo Criador. E o sofrimento, as situações complicadas, elas derivam do afastamento dessa lei, e não como uma punição divina. Talvez um dos aspectos mais libertadores da doutrina espírita seja afastar definitivamente aquela ideia de que o sofrimento ele é resultado da punição, do castigo, da imposição de um Deus. Porque Deus é misericórdia e amor, sobretudo. Acontece que, quando nós nos afastamos dessa lei, as consequências que vêm não são o resultado de uma punição, mas do tomar um caminho diferente. Deus prepara uma estrada para a gente, que é uma estrada toda pavimentada, é uma estrada dessas que tem na Suíça, não é? Dessas estradas que a gente tem aqui no interior de Minas Gerais. É uma estrada pavimentada, iluminada, com posto de gasolina, com hotel, com restaurante, tudo organizadinho para a gente fazer uma viagem tranquila. Aí, em dado momento, a gente vira e fala assim: olha, não vou por aí não. Resolvi tomar um atalho aqui, bateu na minha cabeça que se eu entrar no meio do mato aqui, eu vou chegar lá mais rápido. E a gente pega o carro da vida e enfia no meio de outros caminhos. E aí o carro quebra, a roda entorta, acaba a gasolina, cai no buraco, a gente tem que descer a pé no meio da lama. O problema não é de Deus, a estrada estava lá prontinha. Mas a gente optou por outro caminho. E o processo de retorno, que é caminhar, ele é um processo que a gente tem que fazer normalmente. Não é o resultado da punição divina, mas desse afastamento deliberado da lei que preconiza a nossa felicidade. Agora, sobre felicidade também, a doutrina espírita nos convida a refletir de uma maneira um pouquinho mais profunda sobre o que significa felicidade. Porque às vezes a gente confunde felicidade com conforto, felicidade com posses materiais, felicidades com status. E, embora todas essas coisas elas estejam presentes, a gente não pode ignorá-las, porque nós vivemos no mundo material e não só é justo, mas também é adequado que a gente busque multiplicar esses bens fazendo bom uso deles, eles não são suficientes para uma felicidade real. Quando a gente pensa de uma felicidade real, a doutrina espírita nos convida a uma perspectiva um pouco mais profunda, que não é simplesmente aquela felicidade que deriva do atendimento
das necessidades do corpo, as necessidades da personalidade encarnada. Porque muitas vezes a gente pode atender às necessidades da personalidade e olvidar as necessidades da individualidade que cada um de nós é. E a gente pode olhar para a nossa vida e achar assim, não, eu estou muito bem, eu estou com a minha vida feita, eu estou numa posição de tranquilidade. Aí a gente desencarna, e é exemplo de André Luiz, que enquanto estava encarnado, estava tudo muito bem. Era médico, tinha um destaque social, conseguia se posicionar como uma pessoa de respeitabilidade dentro dos padrões sociais que eram aqueles da época dele, desencarnou e foi para o umbral. Então, assim, o caso de André Luiz é um caso emblemático, porque ele mostra como, muitas vezes, os parâmetros que a gente tem, quando a gente pensa em felicidade, eles se alteram quando a gente olha pela ótica do espírito imortal. E essa contribuição a doutrina espírita trouxe para produzir um equilíbrio entre dois extremos. Tem dois casos que eu gosto muito, que sempre que a gente vai falar desse tema, me permitam que talvez alguém já tenha visto alguma palestra, a gente sempre comenta isso, mas são dois casos que me marcam bastante, porque eles representam esses dois extremos. Nós temos na filosofia grega um filósofo chamado Aristipo, que nasceu na cidade de Cirene. Ele viveu ali por volta de 435 até 356 a.C. E Aristipo ele propôs uma ideia de felicidade muito curiosa. Aristipo olhou para o mundo em que nós vivemos e viu que nós temos necessidade de comer, de nos alimentar, de nos vestir, nós temos necessidade de segurança. E ele correlacionou a felicidade ao atendimento dessas coisas. Então, o homem mais feliz, o ser humano mais feliz, seria aquele que teria condições de obter o máximo possível desses recursos. E essa visão de Aristipo ainda preconiza a conduta de muitas criaturas no momento atual. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente ainda vê pessoas que privilegiam isso como sendo o único caminho para uma felicidade real. Algumas décadas mais tarde, nasceu na cidade de Sinope um outro filósofo, que é conhecido como Diógenes. E Diógenes olhou para o mesmo mundo que Aristipo contemplara. Só que Diógenes percebeu um detalhe. Diógenes percebeu o seguinte: por maiores que sejam as conquistas humanas, elas deixam de existir em algum momento. Os grandes reinados, os castelos mais suntuosos, as edificações mais seguras, o tempo se encarrega de destruí-la. Não há nada que permaneça no mundo material. O mundo material ele é o resultado de uma transformação constante. Então, Diógenes começou a pensar o seguinte: como colocar a felicidade sobre coisas tão passageiras? Coisas que podem hoje existir e amanhã não. E aí ele começa a se afastar da sociedade. Ele começa a buscar tudo aquilo que ia contra aquilo que a sociedade oferecia. Alguns biógrafos de Diógenes dizem que ele preferia a companhia dos cães à dos homens, porque ele dizia que os cães são muito mais confiáveis do que muitos homens. E ele tinha um tal desprezo pelas conquistas da sociedade que ele vivia num barril, utilizava vestes, peles de animais para se vestir, e realmente era alguém que, segundo as pessoas que registraram um pouco da vida de Diógenes, que ele tinha assim, uma aversão a essas questões da sociedade. Tem uma história, que a gente já narrou também, que é uma história que eu gosto muito, que é uma história do encontro de Diógenes com Alexandre o Grande. Alexandre, que foi o grande imperador, ele, certa vez passando pela cidade de Corinto, ele ficou sabendo que Diógenes ali estava e ele admirava o pensamento de Diógenes. E aí ele manda alguns guardas irem localizar Diógenes e trazê-lo à sua presença para que ele pudesse expressar a admiração por aquele filósofo. Os soldados vão, procuram nas ruas centrais, não encontram, vão para as cercanias, e aí encontram Diógenes sentado dentro de um barril, vestido com quase seminu, vestido com peles de animais. Se aproximam dele e dizem assim: Diógenes, o imperador deseja vê-lo. E Diógenes diz então: ok, aonde é que ele está? Ele está no palácio.
Vamos então para lá, que ele deseja ver. Jorge diz, eu não vou. E por que você não vai? Porque é da lei que quem quer fazer alguma coisa deva mobilizar esforços na direção de obter o que quer. E se o imperador deseja me ver, que ele venha até a minha presença, porque eu não tenho nenhum interesse de encontrá-lo, eu vou ficar por aqui. E os soldados tomaram um susto, mas perceberam que, pela firmeza daquele homem, não conseguiriam demovê-lo da sua posição. Retornam, então, ao palácio, onde Alexandre estava, dentro de um grande salão. Quando Alexandre percebe ele se retornando, ele pergunta a eles, vocês encontraram Diógenes? Sim. E onde é que ele está? Ele diz que não vem. E por que não vem? Porque ele diz que é da lei, que quem quer fazer alguma coisa deve mobilizar esforços na direção do que deseja, e como ele não quer ver o imperador, ele vai ficar onde está, se o imperador quiser vê-lo, que ele vá aonde ele está. Alexandre era um homem jovem, jovial, na casa dos 30 e poucos anos, deu um sorriso e falou assim, esse é o Diógenes que eu conheço. Essa é a fibra que eu admiro, eu irei vê-lo. Levanta-se, toma daqueles soldados e vai ao encontro de Diógenes, onde havia sido indicado que ele estava. Lá chegando, nós temos uma figura icônica, porque nós temos de um lado o imperador, que foi um dos imperadores mais importantes, mais poderosos de toda a história, e do outro lado, um homem que nada possui. Quando Alexandre contempla Diógenes naquela situação, ele se compadece de Diógenes. E diz para Diógenes assim, Diógenes, eu sou o Alexandre, eu sou imperador. Admiro o seu pensamento. E hoje eu vou te conceder o que você quiser. Qualquer coisa que você desejar, hoje você terá. Então pode pedir o que você quiser. Diógenes levanta os olhos, contempla aquela figura do imperador, olha profundamente nos olhos dele e diz assim, de ti, Alexandre, eu quero apenas uma coisa. Peça o que você quiser. Hoje, se você quiser uma cidade, eu lhe darei. De ti, Alexandre, eu quero apenas que você não me tire aquilo que você não pode me dar. E Alexandre tomou um susto, porque ele acabara de conhecer Diógenes e já estava sendo acusado de subtrair algo daquele homem que nada possuía aos seus olhos. Mas pior ainda, algo que ele, como imperador, não conseguiria restituir. Ele começou a pensar sobre o sentido daquelas palavras e ele percebeu que ele estando em pé, Diógenes à sua frente e o sol às suas costas, fazia com que seu corpo projetasse sombras aonde Diógenes estava. E Alexandre reconheceu que, por maiores que sejam os poderes de um homem, ele não pode acrescentar um único raio de sol a quem dele necessite. Mas, dependendo da posição em que a gente se encontra, a gente pode projetar sombras. Alexandre seguiu a vida dele, Diógenes seguiu a vida dele, e essa busca pela felicidade continuou ocupando a mente de pessoas notáveis. Até que na questão 614, abre-se uma outra perspectiva, porque ali está uma proposta de uma lei divina que orienta a felicidade. E Kardec, como ele era um homem de ciência, ele sabia que para a gente entender aonde tem uma lei, era bom que a gente tivesse algum compêndio, alguma literatura, livros que pudessem nos explicar sobre as leis, por exemplo, da astronomia, da física, da biologia, que ele estava habituado a estudar. E ele pergunta no item 621, aonde está escrita a lei de Deus? Essa pergunta ela surge em função da 614, que se refere à felicidade do homem, porque nos interessa saber onde é que essa lei está escrita. Mas, curiosamente, os espíritos não respondem na Bíblia, no Alcorão, no Bhagavad Gita, nenhum dos textos religiosos nos Vedas. Respondem na consciência. Quando eles dão essa resposta, Allan Kardec faz uma pergunta para aprofundar isso. Porque se é na consciência, que necessidade tem essa lei de ser revelada ao homem? Se cada um traz na sua consciência essa lei, qual a necessidade de alguém nos mostrar? E ele faz essa pergunta no item 621A. E os espíritos dão uma resposta um pouco dura. Eles falam assim, o homem a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. A gente pensa, às vezes, que o nosso esforço na busca do Criador é um esforço grandioso e a gente esquece de ver o enorme esforço de Deus em busca do ser humano.
o esforço constante da divindade no despertar em nossa consciência daquelas leis que dizem respeito à nossa felicidade. Porque muitas vezes a gente tem tempo e disposição para analisar, conversar e debater inúmeros assuntos, mas a gente não para um momento para se conhecer, para se analisar, para ouvir a voz da consciência que não grita. A consciência, quando muito, sussurra, sugere, fala baixinho. Mas se a gente não está disposto a ouvir, é natural que aqueles conselhos passem despercebidos. E Allan Kardec, ciente dessa situação, ainda pergunta aos espíritos uma outra coisa. Será que existe um professor, alguém que pode nos ajudar a compreender essa lei que está escrita em nossa consciência, que diz respeito à nossa felicidade? E no item 625, que talvez seja o mais conhecido de todo o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E observe a sutileza da pergunta. Não é só um guia, não é alguém que aponta o caminho, que indica no mapa, que marca no GPS. É alguém que não só conheça, mas que tenha vivenciado essa lei. Porque Allan Kardec sabia que muitas vezes é fácil ser um professor sem internalizar os ensinos. É fácil falar sem praticar. É muito mais simples você expressar uma ideia do que trazê-la para a sua vida. E Allan Kardec queria um professor que fosse completo. E a resposta é Jesus. Essa resposta, ela mostra que nós temos, na vida de Jesus, esse modelo e esse guia. Só que tudo o que nós temos de confiável acerca da vida de Jesus, do que ele disse, do que ele fez, do que ele ensinou, como ele viveu, está nos 27 textos do Novo Testamento e no Antigo Testamento, naquelas profecias que falam sobre a sua vida. De forma que bastaria, então, já que a gente tem ali uma lei, um livro e um professor, a gente buscar aquela fonte de informação sobre aquele professor. E aí surge o problema, né? Porque a gente matou a aula. Eu não sei se alguém se lembra aqui de estar com Jesus nas areias de Cafarnaum, nos templos de Jerusalém, nas estradas da Samaria. Talvez até alguns de nós estivéssemos lá. Mas como a gente achou que não era matéria de prova, a gente não prestou muita atenção. E quando a gente, pelo menos na minha época era assim, né? Eu tenho um pouco mais de idade, quando a gente matava uma aula importante, a gente chegava para um amigo mais próximo e dizia assim: você me empresta seu caderno? Hoje em dia a pessoa pede o celular emprestado, que é mais fácil gravar, mas na época era o caderno, eram as anotações. E para nossa sorte, os 27 textos do Novo Testamento são exatamente isso. São as anotações daqueles que conviveram, direto ou indiretamente, com os ensinos de Jesus e recolheram, do seu ponto de vista, para uma audiência específica, aquilo que Jesus disse. Para a gente ter uma ideia do que é o ensino de Jesus, a gente precisa ter essa noção de todo o Novo Testamento. Porque uma parte complementa a outra. O Evangelho de Mateus trata de determinados aspectos, ele se refere a um público mais judaico, diferente do de Marcos, diferente do de Lucas, que é o grande poeta, diferente do de João, que é um evangelho mais espiritual. Mas a gente só vai montando o quebra-cabeça a partir do momento que a gente tem a visibilidade de tudo isso. Das cartas de Paulo, de Atos dos Apóstolos, das cartas universais, o Apocalipse. Tudo isso compreende as notas daqueles alunos que prestaram um pouco mais de atenção na lição e que, com o passar do tempo, essa lição foi registrada e compilada naquilo que a gente tem hoje, que é o cânone do Novo Testamento, que na época não circulava como a gente tem hoje. Os textos antigos, eles circulavam em partes. Se a gente lembrar, por exemplo, de Paulo e Estevão, quando Paulo adentra, quando Paulo encontra com Ananias a primeira vez, em Damasco, e ele ali tem um primeiro contato com o Evangelho, ele lê um pergaminho que Ananias carregava e ele pergunta: cadê o resto? Por que ele pergunta cadê o resto? Porque não estava com Ananias. E Ananias responde: só na comunidade de Jerusalém, na Casa do Caminho, você vai encontrar a totalidade das anotações de Levi,
que ainda não era o Evangelho de Mateus como a gente tem hoje, mas muito provavelmente aquilo que representam os ditos, os ensinos fundamentais de Jesus, porque a gente sabe que o Evangelho de Mateus é uma compilação ali por volta da década de 70. Ou seja, ele não tinha todas essas anotações. Com o tempo é que isso foi reunido, foi sendo compilado. Então, cada texto desse lança luz sobre um aspecto do ensino de Jesus, de como Jesus viveu, do que ele ensinou. E quando nós estamos diante dessa realidade, a pergunta natural é o seguinte: se tudo que eu tenho sobre Jesus, que é confiável, está nos textos do Novo Testamento, para que doutrina espírita? Bastaria que eu pegasse uma Bíblia, uma boa tradução, entendendo as dificuldades naturais que existem nas traduções. O problema de tradução é um problema insolúvel. Eu trabalho muito com Haroldo na questão da tradução do Novo Testamento. A gente já traduziu as 4 principais cartas de Paulo, e não raro a gente passava 3 horas discutindo um único versículo. Então, é complicada a tradução. Mas, tirando um pouquinho esse aspecto, bastaria a gente pegar uma tradução, a gente teria ali tudo que Jesus ensinou, tudo que ele disse. Então, qual é a utilidade da doutrina espírita? Kardec tem a coragem de fazer essa pergunta. Kardec tinha mais preocupação com a verdade do que com a conveniência. Eu não sei se a gente teria coragem de fazer uma pergunta dessa para o guia espiritual da casa. Mas não, numa reunião mediúnica, a gente senta com a pessoa e fala assim, escuta, para que a doutrina espírita? Qual que é a utilidade? Mas Kardec faz essa pergunta. No item 627, ele pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? E a resposta é muito curiosa, porque os espíritos retomam toda essa trajetória que a gente fez. Eles dizem assim: Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade seja ofertada a todos. Muito necessário é que aquelas leis, que leis são essas da questão 627? As leis da questão 614, que estão escritas na nossa consciência pela 621, que Jesus viveu e ensinou e que diz respeito à nossa felicidade. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, porque poucos são os que as conhecem e ainda menos aqueles que as praticam. E a partir dessa pergunta, nós temos o vínculo da doutrina espírita para retornar ao Evangelho de Jesus e recolocá-lo na posição de um grande orientador para a nossa felicidade real. Não uma felicidade aparente, mas aquela felicidade que diz respeito ao espírito imortal que cada um de nós é. Porque durante muito tempo, a gente vem desenvolvendo uma espiritualidade que ela dá passos, mas que muitas vezes ela se coloca diante de situações que são difíceis de compreender. E se a gente olha pela ótica do ser encarnado, pelo limite estreito do berço do túmulo, a gente muitas vezes não consegue entender por que determinadas coisas acontecem na nossa vida e na vida das outras pessoas. É por essa razão que a gente precisa olhar as revelações divinas como sendo um crescendo. Porque quando a gente fala de evangelho, tem uma coisa que é importante. Evangelho não é o texto do Novo Testamento. E isso é o que esse caminho deixa muito claro. Evangelho é uma lei universal que vigora em todo o universo e que diz respeito à evolução do ser espiritual. O texto, ele simplesmente serve de apoio para que a gente consiga acessar essa lei de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais inteligível, mais palatável. Mas o Evangelho não é o texto. Vai chegar um dia em que a gente vai conseguir ler o Evangelho quando a gente estiver olhando um pôr do sol, caminhando pela rua, preparando uma refeição, indo para o trabalho. E a gente vai conseguir entender essa lei em todos os aspectos da nossa vida. É isso que Allan Kardec trata quando ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que todo esse esforço de organização do Evangelho, que é um esforço hercúleo, todas as vezes que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe porque esse é um dos maiores tratados de interpretação bíblica jamais escritos.
Ali nós temos toda a força do codificador, todo o seu cuidado, todo o seu zelo para extrair as lições, organizá-las de uma maneira sistemática. Kardec mesmo fala que organizou os capítulos de maneira sistemática. E quando o codificador, que era um professor, que era um homem de ciências, diz que aquilo foi estruturado sistematicamente, gente, é porque foi sistematicamente mesmo. O cuidado e o zelo com a qual ele estrutura a sequência dos capítulos é algo impressionante. A gente não vai aprofundar isso agora, porque daria aí mais umas 2 horas de conversa. Mas ele diz que todo esse cuidado é de secundária importância. O essencial era colocar todos esses ensinos acessíveis às pessoas para que elas pudessem aplicar aquilo que está escrito no Evangelho, que representa as leis divinas, em todas as circunstâncias da vida. E quando a gente diz todas, é todas. O Espírito Emmanuel tem uma frase muito bonita quando ele diz assim: é por louvá-lo nos templos e menoscabá-lo nas ruas, referindo-se a Jesus, é que temos naufragado 1000 vezes. Quando a gente restringe o Evangelho para dentro dos círculos da religiosidade, e a gente esquece que o Evangelho é essa lei universal, a gente limita essa possibilidade de que o Evangelho adentre todos os escaninhos da nossa vida, e aí a gente começa a ter uma postura curiosa, que é assim: a gente tem uma conduta dentro da casa espírita, uma conduta dentro dos grupos, ou grupos católicos, evangélicos, protestantes, tem uma conduta lá dentro e outra lá fora, porque a gente acha que o Evangelho não se adequa àquilo que eu estou vivendo no meu ambiente de trabalho. Eu sei que aí na Suíça, nos Estados Unidos, não acontece isso, mas aqui no Brasil tem gente que muda até de voz quando entra na casa espírita. A pessoa entra falando, dizendo, e aí, de repente, na casa espírita, ela muda de voz, ela fala assim de uma maneira diferente. É uma transformação total. E aí, a hora que ela sai para fora, parece que tem uma coisa esperando ela no portão de saída, volta tudo o que era antes. E é por conta disso. Por conta da gente restringir esse ensino do Evangelho às questões simplesmente religiosas. O Evangelho tem uma aplicabilidade muito mais profunda, mas ele oferece desafios. Não é simples você olhar para o Evangelho de Jesus, para os textos do Novo Testamento e buscar compreender em que aspecto que aquilo diz algo para o meu espírito imortal em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando a gente lê os textos do Novo Testamento e às vezes os textos do Antigo Testamento, que às vezes ele oferece um pouco mais de dificuldade, a gente não consegue extrair isso. Mas isso não é um problema do texto. Isso é um problema de quem olha. Porque a lei está ali registrada. E uma das chaves, porque Kardec diz isso, a chave para o entendimento da Bíblia, e aí ele não se refere só ao Novo Testamento, ele se refere também ao Antigo, dos autores sacros em geral, é a doutrina espírita. Chave para que a gente entenda isso. Utilizar essa chave é aquilo que vai nos possibilitar ter um acesso mais profundo a essa lei que diz respeito à nossa felicidade. No mundo atual, nós temos uma carência extraordinária de pessoas que sejam capazes de olhar para essa lei divina, vivê-la e representar um pouco de luz para um planeta que está passando por um momento de transição. E muitas vezes, quando nós olhamos isso, a gente acaba utilizando a chave da doutrina espírita de uma maneira inadequada, porque a gente reduz a doutrina espírita a um conjunto de orientações morais, o que ela é, porque ela está conectada com a segunda e com a primeira revelação, mas a gente esquece aquilo que é o papel fundamental da doutrina espírita. A doutrina espírita ela chega num tempo em que se marca um processo de evolução da humanidade. E esse processo de evolução, ele diz respeito ao desenvolvimento de uma consciência de espiritualidade que ela é diferente daquela proposta que foi colocada nos textos do Novo e do Antigo Testamento. Me permitam fazer uma breve passagem por isso, e aí depois a gente abre para a gente poder conversar um pouquinho. Nós olhamos para o Antigo Testamento e a gente tem uma visão, às vezes, muito complexa desses textos, porque a gente olha para ele e vê ali um Deus que é rígido, uma linguagem firme, algumas coisas duras,
consequências que a gente não consegue entender. E o Emmanuel nos dá uma chave muito boa para entender esses textos quando ele estabelece a seguinte parábola, né? É uma metáfora que o Emmanuel utiliza. Ele diz que o Antigo Testamento representa a infância da humanidade. O Novo Testamento representa a maioridade da humanidade. E a doutrina espírita representa a maturidade da humanidade. E por que ele fala da infância da humanidade? É muito curioso. Eu tenho aqui em casa 2 filhos adolescentes e um bebê de 2 anos. O Arthur, que é o mais novinho, quantas vezes eu tenho que tirar algo da mão dele, que é uma coisa que ele pegou, que pode machucá-lo, uma coisa que ele pode estragar, ele olha para mim como se eu tivesse acabado com toda a diversão dele. E ele briga, e ele se revolta, e ele dá chilique. Ele não entende aquela ação mais incisiva que visa o bem dele. Porque na infância é assim que a gente enxerga Deus. Na nossa infância espiritual, a gente enxerga muitas das ações da divindade, que são resultado do zelo e do cuidado, como sendo medidas muito rígidas, muito exigentes. Quando a gente olha o Antigo Testamento, é um testemunho extraordinário de experiências. O Antigo Testamento não tem a pretensão de trazer tratados filosóficos, mas de comunicar experiências de vida para saber como a gente vive nesse mundo. Saber como a gente se comporta no mundo material é Antigo Testamento. É ali que a gente tem isso. Nós estávamos ontem fazendo um estudo sobre o primeiro capítulo do livro Paulo e Estevão, e a gente estava discutindo exatamente isso, porque o primeiro capítulo de Paulo e Estevão é uma síntese do Antigo Testamento. Ali naquelas 3 personagens principais, nós temos a história do povo hebreu e os 3 caminhos. O caminho do entendimento, caracterizado por Gesiel, o caminho da sensibilidade, caracterizado por Abigail, e o caminho do afastamento, caracterizado pelo pai dos 2. Quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, toda ela vai nos ensinar o seguinte: como a gente lida com o mundo material. Essa é a proposta do Antigo Testamento. É ali que estão essas bases. Acontece que, por volta de mais ou menos 580 anos antes de Cristo, começou a acontecer uma mudança muito grande na história do povo hebreu, que é a destruição do templo que foi criado, o Templo de Jerusalém, criado para abarcar a divindade. E aí os hebreus, os judeus, entraram em crise psicológica. Você imagina o seguinte: você erige um templo para o Deus Criador. É o Deus único, já entende, é Ele. Tem um povo que segue aquelas recomendações e, de repente, o templo é destruído. Como é que você explica isso? Como é que você explica fazer tudo certinho e ainda sofrer? Eu vou trazer isso para a atualidade. Vou utilizar o conselho de Emmanuel aqui. Você vai no centro, você dá passe, você distribui cesta básica, cumpre com as suas obrigações e, de repente, um filho seu desencarna de câncer. E aí a gente olha para essa situação e começa a entrar em crise. Eu tenho pessoas que eu conheço que entram em crise nessas situações, porque não conseguem entender o que é que surge, o que é que causa o sofrimento daqueles que, aparentemente, têm uma conduta adequada, ou que, de fato, têm uma conduta adequada, mas que são visitados pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Essa dúvida, ela começa a surgir na história do povo hebreu. E no Antigo Testamento, o livro que mais registra isso é o livro de Jó. O livro de Jó, que é uma grande parábola. Me permito, assim, rapidamente contar, porque é um dos meus livros favoritos do Antigo Testamento, um livro que estimulou muitas pessoas a escreverem sobre ele. Jung tem um livro dedicado à análise de Jó. Mas Jó é muito curioso, porque ele começa até de uma maneira meio cômica. Porque Deus dá uma festa no céu e manda chamar todo mundo, inclusive o diabo. E quando o diabo adentra o grande salão, ali onde a festa estava sentada, Deus percebe que ele está entrando, se dirige a ele e pergunta: e aí, como é que você está? Por onde você tem andado?
E o diabo percebe a ironia da pergunta, porque ele é Deus, é lógico que ele sabe onde é que ele tem. E aí responde de uma maneira meio ríspida, fala assim, tem andado por aí? E pronto, você tem andado pela terra? Tenho. Tem visto meu filho Jó? Tenho. Viu tanto que ele é temente, quanto ele cumpre suas responsabilidades? E claro. Aí acho que ele deve ter pensado assim, agora é a minha vez, né? Mas também, com tudo que o Senhor dá para ele, queria que fosse de que jeito? Ele tem saúde, ele tem família que o ama, ele tem dinheiro, ele tem posses, tem visibilidade social. Desse jeito, é muito fácil amar você. E aí Deus dá um decreto interessante. Ele fala assim, ok, se você acha que o amor que ele tem a mim é derivado dessas circunstâncias, a partir de hoje eu coloco tudo o que ele possui nas tuas mãos. Você pode fazer o que você quiser. Você decide. A única coisa que você não pode tirar é a vida. A vida dele você não pode tirar. E o diabo desce então e começa aquela história. Tira primeiro o dinheiro, depois a saúde, depois os bens materiais, a família afastada, filhos são assassinados na filha de Jó, e ele fica num estado de profunda miséria, de muita doença. E ele, naquela situação, ele chega, inclusive, a dizer que preferia estar morto do que estar vivendo aquela experiência. Mas ele reconhece que a vida não lhe pertence. A vida é dada pelo Criador como proposta de experiência. E aí surgem os amigos. E os amigos, no livro de Jó, surgem muito ao gosto da filosofia grega, que é dos diálogos, né? E representa alguns amigos da atualidade mesmo. Sabe aqueles amigos que chegam assim e perguntam assim, fulano, você está sofrendo desse jeito, mas vem cá, me conta, o que você fez de errado? E um depois do outro, são 4 amigos que têm essa atitude diante de Jó, buscando encontrar nele a causa daquilo que estava ocorrendo. E Jó, em todos os diálogos, ele mantém-se firme. Eu não fiz nada de errado, eu tenho a minha consciência tranquila, são os desígnios de Deus, eu não entendo. E depois, no final do livro de Jó, Deus aparece, a gente pensa assim, agora vai resolver o problema. Deus vai explicar por que deixou Jó sofrer desse tanto. Só que aí, gente, parece aquelas séries da Netflix, né? Fica para a segunda temporada. Porque a resposta de Deus é assim, Jó, como é que você, criatura limitada e imperfeita, quer entender os meus desígnios? Nem que eu quisesse, Jó, eu conseguiria te explicar tudo, porque você não tem condições ainda de entender. E isso é uma lição muito importante, porque às vezes a gente quer reduzir Deus à nossa capacidade de compreensão. A gente acha que as coisas que acontecem no mundo e que Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, nós achamos que isso está errado e que, de alguma forma, se fosse a gente com a caneta, a gente faria alguma coisa melhor do que a divindade. O que contraria aquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem aquela frase que é fácil de decorar, boa de usar em palestra, a gente utiliza muito isso. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas a dificuldade nessa frase não está em memorizar ou entender. Está em internalizar. Porque se Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não há nada que aconteça no universo que esteja alheio à vontade divina. Esse entendimento é um entendimento que, para ele poder ser internalizado, ele precisa de um avanço na nossa espiritualidade, que ocorre quando Jesus chega. Jesus coloca os nossos horizontes de análise para um pouco além dos portões da morte. Porque Jesus fala de um reino dos céus, fala de uma recompensa futura, e ele retoma e reorganiza muitas concepções que não estão presentes no texto do Antigo Testamento, mas que foram um acúmulo de interpretações de individualidade, de personalidades que estavam ali, às vezes buscando os próprios interesses, e que deram o seu entendimento. Por exemplo, se a gente pegar uma fala de Jesus no Sermão do Monte, Jesus diz assim, ouvistes que foi dito,
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está escrito em lugar nenhum do Antigo Testamento. Nenhum lugar está dito isso. Essa era uma interpretação muito específica de um grupo de judeus da época de Jesus, que ficou conhecido como os essênios. Na verdade, eles não se denominavam como essênios, mas eles ficaram conhecidos assim devido a alguns historiadores, que ali, na regra da comunidade, que a gente teve acesso, é talvez o grupo judaico que a gente mais conheça na atualidade, dado aos manuscritos do Mar Morto. A gente tem muito mais informação hoje sobre os essênios do que nós temos sobre o farisaísmo, sobre os saduceus, sobre os zelotas, que a gente tem toda a história e os textos que eram utilizados por esse grupo de judeus, e ali nas regras da comunidade, na quarta linha está escrito assim: ensinarás ao noviço a odiar o seu inimigo e amar o seu próximo. E Jesus refaz isso, dizendo: amai os vossos inimigos. Essa contribuição de Jesus era tão importante que Emmanuel comenta esse versículo 22 vezes no Evangelho de Mateus e 4 vezes no Evangelho de Lucas. Porque às vezes é difícil a gente entender o que significa isso. Allan Kardec, com muita sabedoria, coloca no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amar ao próximo, porque é o segundo degrau do amor, o amar ao próximo. O primeiro é não existe a possibilidade de você amar uma pessoa mais do que você se ama, respeitar alguém mais do que você se respeita. Isso não existe. Se alguém fala para você assim, eu te amo mais do que minha própria vida, cuidado, porque quando a conta chegar, ela pode ser caiu um pouquinho, mas voltou. Quando Jesus fala do amor aos inimigos, ele está falando de um terceiro nível. Porque o primeiro nível é o nível do auto-amor. O do segundo nível é o nível do amar aqueles que são semelhantes. E está tudo ok com isso, faz parte do processo. Você gosta mais daquelas pessoas que pensam como você pensa, que agem como você age, que têm as mesmas aspirações, a mesma maneira de... É natural isso. Mas quando o amor para aí, ele não atinge o nível mais elevado, que é o nível da gente entender que amor é aquilo que você oferece e não o que você recebe. Amor é o que se dá. A doutrina espírita, então, quando ela olha para os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela consegue desenvolver isso naquelas leis que explicam determinados mecanismos, acontecimentos e posturas que dizem respeito à nossa felicidade. E que estão ali registradas de acordo com aquela época, a maneira de falar, mas que representam essa lei divina. A doutrina espírita, quando ela chega, ela olha para o Evangelho e ela consegue aprofundar o seu olhar no que significam as lições para o ser individual que cada um de nós é. E a felicidade transitória, ela deixa de ser o alvo principal, cedendo espaço para a felicidade real. Diante desse ponto, nós começamos a entender que, quando a gente olha para a paternidade divina, a partir da ótica desse desenvolvimento do Antigo e do Novo Testamento e da doutrina espírita, nós entendemos um Deus que é profundamente bom, justo e misericordioso. Mas aí existe um pequeno detalhe que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. Porque às vezes a gente acha que o limite da misericórdia é o limite da justiça. Isso é uma equívoco. O limite da misericórdia é a injustiça. Porque nas palavras do próprio Emmanuel, chegará um dia em que a misericórdia substituirá o exercício da justiça. Porque não é a justiça que limita, que oferece fronteiras para a misericórdia. Você pode errar tentando ser justo. E às vezes isso acontece com a gente. A gente às vezes tem uma atitude que a gente fala assim, não, olha, eu acho que isso está certo. E aí lá na frente pode estar errado. Às vezes a gente acha que está agindo de uma maneira adequada porque a gente não tem a chave do que está acontecendo com as pessoas. Eu não sei se vocês que já têm filho aí, se crianças vem com aquela regra, como é que funciona, vem com
o histórico reencarnatório, e às vezes a gente acha que está agindo de uma maneira adequada quando a gente está agindo de outra, porque a gente acha que a pessoa deveria estar num estágio de evolução. Às vezes a gente pensa assim, não, mas fulano é uma peste, é uma praga. E na outra encarnação, era alguém muito pior. Nessa encarnação, empatou o jogo. Não é ruim, não é bom. Está no 0-0. Na próxima, vai ser alguém que vai fazer alguma coisa de útil. Me permita um relato pessoal. Uma vez eu estava num atendimento fraterno na Federação do Distrito Federal e uma jovem chegou para mim e ela estava reclamando da mãe dela. Eu disse assim, Saulo, eu não suporto a minha mãe. A minha mãe fala mal de tudo, é pessimista, reclama, eu chego cansada do trabalho, aquele rosário de reclamações, aquele clima negativo, eu não suporto mais a minha mãe, eu vou sair de casa. E aí a espiritualidade nos dizendo assim, Saulo, olha que interessante, a mãe dela, há 300 anos atrás, ela fez parte da Inquisição. Foi responsável por levar pessoas à forca, à fogueira, matou várias pessoas, destruiu muitas famílias, era uma assassina. Hoje, ela só é chata. Olha que avanço que a pessoa tem, né? De assassino para chato, é uma evolução muito grande. Agora, e a filha? O que a filha está fazendo com os conhecimentos que ela possui? Esse olhar, quando a gente começa a entender a paternidade divina, que é sempre bom, justo e misericordioso, e a gente começa a entender que, às vezes, a nossa justiça é limitada, a gente começa a entender quais são esses caminhos que o Evangelho nos aponta. Porque você pode errar tentando ser justo, mas você nunca vai errar sendo misericordioso. A gente pode errar tentando aplicar a justiça, mas nós nunca vamos errar buscando a misericórdia. Quando a gente olha esses aspectos, a gente começa a perceber que os bens espirituais, eles têm uma lógica diferente dos bens materiais. Porque daqui na Terra, o que eu tenho é aquilo que eu posso privar o outro de utilizar. Esse é o conceito de propriedade privada. Propriedade privada não é o que eu tenho, é o que eu posso privar o outro de utilizar. Então, o carro é meu, quando eu ando, eu digo quem vai andar. A praça, ela não é privada, porque todas as pessoas têm acesso. Do ponto de vista espiritual, a lógica é outra. Eu só tenho o que eu dou. Eu só tenho amor se eu estiver amando. Eu só sou paciente, só tenho paciência sendo paciente com alguém. Eu só tenho fraternidade exercendo a fraternidade e a compreensão com o outro. Essa lógica, ela se altera. E a gente começa a perceber que na conquista da paz, o desafio maior não está fora de nós. Está dentro de cada um de nós. Porque na medida em que a gente começa a compreender aquilo que Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, a gente percebe que o desenvolvimento da humanidade não passa por uma transformação de todas as pessoas que aqui estão encarnadas, mas pelo trabalho de algumas que estão buscando exercitar esses ensinos e levar dentro das suas possibilidades, aonde estão, aquela tarefa de regeneração e de iluminação da criatura. Por isso, quando eu vejo pessoas que estão nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, em Portugal, em Londres, e eu sei o quanto é trabalhoso desenvolver essa proposta nesses locais, vocês são essa luz do mundo que Deus está colocando. Vocês estão acendendo de uma maneira muito preciosa esse convite ao exercício do Evangelho. Ser espírita no Brasil é muito fácil. Eu costumo dizer que ser espírita no Brasil é para quem está no maternal ainda. Porque aqui você dá 3 passos, tropeça e cai dentro de uma casa espírita. Aqui o espiritismo ele é reconhecido e dá até uma certa notabilidade, na atualidade, você dizer que é espírita. Agora, ser espírita desbravando outros horizontes, desbravando novas terras, não é para qualquer tipo de espírito. Deus não colocaria tarefas tão importantes se não profundamente
na capacidade das pessoas que estão nesses locais de viver a proposta do Evangelho. Por isso, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas de outro país, a gente reverencia o trabalho, porque a gente sabe o quanto isso é difícil. E o quanto essa semente que está sendo plantada, ela é uma semente que só faz sentido do ponto de vista espiritual. Porque muitas vezes a gente não vai ver o retorno daquilo que está sendo semeado quando a gente planta. Porque plantar alface, em uma semana, 2 semanas, você já está vendo a folhinha despencar e sair para fora. Agora, plantar uma mangueira, plantar um pé de abacate, exige muito tempo para que a árvore frutifique. E o trabalho do Evangelho, de suma importância na atualidade, não é um trabalho de plantar coisas passageiras, mas de despertar o ser espiritual que cada um de nós é. Não é um trabalho de poucos anos, de poucas décadas, e às vezes é um trabalho de várias encarnações. Mas feliz aqueles que conseguem, internamente, compreender a importância de vivenciar o Evangelho e começar a lançar essas sementes aonde estão. Gente, eu encerraria aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, trazer também a sua experiência, a sua vivência. A gente tem pessoas aqui que tenho certeza que tem muita experiência sobre isso e que poderiam trazer a sua contribuição também. Obrigada, nossa, é muita reflexão mesmo para fazer, viu? Muito, muito bom tudo isso que você trouxe para nós. Então, está aberto aí, quem quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera também. A Jussara deixou um recadinho aqui que ela tem que sair porque ela deve estar em outros trabalhos, né, Jussara? Que ela não para. Tchau, Jussara. Boa noite, bom trabalho. Eu queria uma pergunta. Sim, é Luísa? Isso, a Luísa está no país Rio Grande do Sul. Sou infiltrada. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, para vocês, para nós aqui, boa tarde. Saulo, querido, primeiro para te conhecer, porque tu deve ter visto eu quase todas as tuas lives, te mando e-mail, então para te ficar tranquilo, eu existo, não é uma perseguição, tá tudo certo. Né? Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Uma, mais de uma vez eu vejo tu falar da compilação do Evangelho de Mateus da década de 70. E eu queria saber se tem alguma informação assim que nos coloque nessa situação, nos dê essa clareza. Porque ele começa em 30, né? Pelo que eu estudei, né? Porque a gente tem visto, tem as anotações de Levi é de 30, né? E depois a compilação sai em 70. Então, você tem algum comprovante disso. E a segunda pergunta, que é uma coisa que sempre me impressiona, essa ideia desse Deus que tem no Velho Testamento, a minha dúvida é se essa forma foi a forma que você expressou para aquele povo, ou foi a forma como aquele povo interpretou, ou por mediunidade, ou por intuição, como é que funciona isso? Era isso, obrigada. Muito bom. Luísa, obrigado pelas perguntas, tá? Com relação ao Evangelho de Mateus, por que a gente sabe que ele é um evangelho tardio? O Evangelho de Mateus, ele é uma compilação de vários textos, de várias narrativas. Quando a gente pega, por exemplo, o nascimento de Jesus, Mateus utiliza um expediente que era muito comum na época de Jesus, pelos judeus, que é a prefiguração. Ele representa a história do povo judeu, do povo hebreu, na vida de Jesus. Então, o povo hebreu passou 40 anos no deserto, Jesus vai 40 dias no deserto. O povo hebreu foi para o Egito, ele vai para o Egito também. Todo aquele capítulo 1, capítulo 2 de Mateus, ele tem essa tarefa de conectar a vida de Jesus com a história do povo hebreu. Outro aspecto também que deixa isso muito claro é que o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho meio dependente de algumas informações que estão no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, enquanto texto, tá? Texto não significa que a narrativa ali seja mais antiga, mas o texto de Mateus é o texto mais antigo. Dá um exemplo do que a gente pegou, por exemplo, pegar o Evangelho por Emmanuel. O Evangelho por Emmanuel, o primeiro volume dele foi publicado em 2014. Ali eu tenho comentários que foram coletados e que foram publicados num livro na década de 70. Mas nesse livro da década de 70, ele faz referência ao comentário que saiu em Reformador em 53.
Apesar do Evangelho, por Emmanuel, ter sido publicado em 2014, ele faz referência a um livro publicado na década de 70 e que diz respeito a uma mensagem que saiu no ano 53. O Evangelho de Mateus tem essa característica também. Faz referência ao Evangelho de Marcos e ele tem algumas coisas ali que é uma parte dele que se refere. Essas anotações de Levi, elas são principalmente as anotações do Sermão do Monte. E por que o Sermão do Monte impactou tão grandemente a figura de Levi? Por conta daquilo que está narrado lá no Boa Nova, que é o capítulo Sermão do Monte, em que Humberto de Campos explica o quanto aquela experiência de ter ouvido Jesus falar pela primeira vez o Sermão do Monte, que Jesus deve ter repetido esse sermão várias vezes, na época não tinha internet, não dava para gravar o vídeo, mandar a pessoa assistir depois. Ele falou várias vezes esse Sermão do Monte, mas a primeira impactou muito, enormemente, profundamente Levi. Humberto de Campos explica isso. Então, o Evangelho de Mateus é o resultado de alguém que ali por volta da década de 70, ele tinha em mãos o Evangelho de Marcos, ele tinha as anotações de Levi, ele tinha, que não é ele, né? Não é o apóstolo que codificou isso, é alguém que fez isso e atribuiu esse nome. Isso é uma experiência muito comum na Antiguidade. Na Antiguidade não tinha problema de direito autoral, as pessoas não preocupavam muito com isso. Tá? Então ele coleta isso e ele reorganiza esses textos, essas narrativas, essas histórias, dentro de um todo coerente. O Evangelho de Marcos, por exemplo, se a gente pegasse o Evangelho de Marcos e rasgasse, jogasse fora, a gente perderia apenas 26 versículos. Porque todo o resto está contido no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Porque tanto o redator, o organizador de um, que é o Evangelho de Mateus, e o autor do outro, que é Lucas, eles tinham, sim, em mãos esses textos, que eram os textos do Evangelho de Mateus. E essa visão que o povo hebreu tinha da divindade era uma visão que derivava do estudo profundo da Torá, do Antigo Testamento mesmo. Se você pegar, por exemplo, Gesiel, né, que é o Estevão, que é depois quem vai orientar, organizar o primeiro mártir do cristianismo. Estevão não tinha Novo Testamento para ler. Não tinha. O que ele leu para se tornar quem ele era? O Antigo Testamento. Ele tinha acesso ao Antigo Testamento, mas já pulsava nele um desejo de algo mais. Ele já tinha compreendido aquilo, ele já vivia aquela mensagem do Antigo Testamento, era aquela criatura que ele era em função disso, mas ele ansiava pelo próximo passo. E aí é por isso que ele reconhece em Jesus tão rapidamente o Messias. Essa maneira de perceber isso deriva desse estudo mais aprofundado, dessa leitura mais cuidadosa dos textos. E isso é um alerta para a gente, porque muitas vezes a gente se afasta do texto do Antigo Testamento e a gente reduz a doutrina espírita a sendo a orientação para aquilo que está no Antigo Testamento. E a gente não entende qual que é o papel da doutrina espírita. É como se você chamasse um professor universitário para dar uma aula num maternal. Esse é o papel da doutrina espírita. Ele exige outro nível de maturidade. Se você chamar um professor de universidade para dar uma aula maternal, ele vai dar. Ele vai explicar. Vai fazer bem, vai ensinar as crianças ali, ok. Está ótimo. Mas você perde a oportunidade de realmente ter a contribuição daquele professor, no que ele sabe fazer, no que ele tem para oferecer. Então, o Antigo Testamento, quando a gente pensa naquelas narrativas, elas são narrativas que respondem ao seguinte: existe um Deus. Eu posso me relacionar com esse Deus. E esse Deus intervém na minha vida. Essa é a proposta do Antigo Testamento. Entender na minha vida como é que essa relação com Deus, como é que essa intervenção divina, ela se processa, com acertos e desacertos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa entender que existem determinados arcos temáticos. Então, por exemplo, só para citar um, né? Lá no Antigo Testamento tem a praga, a última praga que Moisés, que Deus lança sobre os egípcios para libertar o povo hebreu, que é a morte dos primogênitos. O que é isso? Isso é o fechamento de um arco temático. Esse arco temático ele começa lá no início de Êxodos,
quando os egípcios, querendo diminuir a população hebraica, determina que os filhos dos hebreus sejam mortos. E aí você tem todo um processo em que Deus oferece um monte de possibilidades para o povo egípcio libertar o povo hebreu, para que eles pudessem não fazer aquilo que estavam fazendo. Podiam ter libertado na primeira praga, na segunda, na terceira, na quarta. Mas quando todos os esforços da divindade, oferecendo possibilidade de trabalho, de reajustamento de uma maneira mais simples, falha, aí a misericórdia começa a esbarrar na injustiça. Lembra aquilo que a gente comentou? Quer dizer, ele estava tentando de tudo. Quando ele percebe que não vai acontecer, aí sim a misericórdia ela não pode manter a injustiça da escravidão do povo. Aí ele fala assim, então agora cumpra-se todo o cálice daquilo que foi colocado, plantado lá atrás. E aí, aquela morte dos inocentes, né, dos filhos dos judeus, é a entrega total daquilo que Deus não gostaria de ter feito. Quem estuda o Antigo Testamento tem uma visão muito profunda dessa relação do homem com o Criador. Flávio Joséfo, que é um grande historiador da época de Jesus, ele escreveu nas suas memórias o seguinte: o primeiro templo, o templo lá de Salomão, destruído em 586, foi destruído porque o homem não sabia amar a Deus. E o segundo templo, que é o templo de Herodes, foi destruído na década de 70 porque o homem não sabia amar o próximo. Alguém com esse tipo de concepção é alguém que estudou profundamente. A gente não pode desdenhar desses textos sob pena da gente não entender a doutrina espírita no aspecto que ela tem de contribuição nesse processo de desenvolvimento do ser espiritual. Acho que a Sônia levantou a mão aí. Acho que é a Janaína que levantou a mão. Janaína, você pode fazer sua pergunta, por favor. Olá, vocês me escutam? Sim. Sim, muito obrigada. Bom, paz e luz a todos nós. Saulo, meu irmão, acho que eu já estou ficando até quase uma perseguidora sua, né, de assistir as lives e o Evangelho por Emmanuel todas as manhãs, que tem nos fortalecido bastante aqui de Portugal. Bom, a grande questão que eu tenho me feito, principalmente nesse momento muito oportuno de reflexão que a gente está sendo, né, obrigado a passar, e até lembrando um pouco da reflexão do encontro que teve sobre comunicação espírita há umas 2 semanas, promovido pela CERJ no Rio, a gente está numa fase, né, que já é bem perceptível da própria doutrina espírita, dela se tornar para além dos muros das casas espíritas, né? A gente tem caminhado, eu que também fui jovem espírita, a gente sabe que isso, né, aí ao longo dessas décadas tem se concretizado cada vez mais. E aí eu fico com 2 questões que eu tenho me perguntado bastante, né? Primeira, como é possível nós, como aprendizes e como, né, acabamos sendo importantes pessoas que também levam essas reflexões, é possível concretizar essa abrangência planetária do Evangelho do Cristo, né? Como é que a gente se coloca como sendo esse instrumento e pensando essa fase, né? Eu estou entendendo essa fase como uma fase mais global da doutrina realmente, planetária até. Como é que é essa popularização, principalmente nesse momento que nós estamos na utilização desses canais, que a gente está de um lado e do outro do Atlântico, né, em momentos bem oportunos de reflexão, como é que a gente pode utilizar esses instrumentos de forma bem produtiva e que não ocasione nenhum ruído, né, nesses princípios espiritistas, porque é algo que eu tenho me perguntado, né, bastante, porque a gente está num boom acaba de sendo de informações, e como isso pode a gente não contribuir
para que haja algum deslize, né? Porque é progresso, é movimento, vai acontecer. Como é que a gente vai caminhar junto? Eu não sei se eu consegui me fazer... Perfeito. Claro. Olha, e te agradeço as perguntas porque possibilita a gente refletir sobre dois aspectos muito importantes do Evangelho. O Evangelho ele não precisa de criaturas perfeitas para se divulgar. Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a buscá-lo. A gente, às vezes, tem uma concepção equivocada de que a gente precisa ser perfeito para poder trabalhar na divulgação. E se isso fosse verdade, a gente não teria nenhum dos grandes divulgadores do Evangelho. Nenhum deles. A gente se aperfeiçoa no trabalho. E acho que a gente precisa desenvolver essa visão de humanidade. A gente se aperfeiçoa no trabalho. O que significa que todas as vezes que a gente se propuser a trabalhar na seara do Cristo, a gente vai dar uma parcela de boa vontade e de esforço, e a gente vai ter que contar com ele por uma parte que a gente não dá conta. Agora, eu tenho certeza que Jesus vai fazer 200% da parte dele. O problema é quantos por cento a gente vai fazer da nossa. E quando a gente falhar, a gente vai fazer aquilo que está recomendado lá como definição de Kardec para os espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Ou seja, se a gente está encarnado, é porque a gente tem as nossas encrencas. Se tem algum anjo encarnado na Suíça, em Portugal, nos Estados Unidos, eu peço até desculpa, ele termina aqui, ele vai terminar a palestra para a gente. Mas a gente precisa ter essa humildade de saber que a gente está em processo de melhoria. E é através do trabalho que a gente vai se aperfeiçoando. Então, surgiu uma oportunidade de trabalho, abraça. E se der errado, aprenda. E se prejudicar alguém, peça desculpa. E se alguém não compreender, perdoa. Busca uma atitude mais positiva e otimista para que a gente não deixe esse tesouro que a gente tem nas nossas mãos enterrados. E aí eu vou para a sua segunda pergunta, é uma pergunta muito importante, que é a necessidade, eu colocaria como necessidade da gente utilizar as tecnologias para a divulgação da mensagem espírita. Porque Kardec, na época dele, Kardec utilizou livro, revista, carta, viagem de carroça. Se Kardec tivesse vivo hoje, Kardec teria utilizado Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, teria utilizado as redes para divulgar a mensagem. Porque existem pessoas que necessitam disso. Existem pessoas que às vezes estão tão solitárias em casa num momento desse e que uma mensagem na internet pode, na hora, despertar. E a gente precisa entender como é que funciona a questão das redes sociais. Eu trabalho muito com isso também, na minha parte profissional. E eu tenho falado muito com as federativas, com a Federação Espírita Brasileira, com a Federação do Rio Grande do Sul, com a Federação de Goiás, com a Federação do Distrito Federal. Tem uma reunião amanhã com a Federação do Mato Grosso do Sul, falando sobre essa questão de utilizar as redes sociais. Porque, e uma coisa que você falou aí que é muito importante, Janaína, às vezes a gente confunde, eu vou usar uma palavra um pouco forte, tá? E aí eu vou contar com a caridade de todo mundo, a gente confunde o princípio espírita com a nossa covardia de se expor. Porque quando a gente se expor, o que significa a gente se expor? Quando você dá as caras na rede social, você está sujeito à crítica. Tem pessoas que vão criticar, tem pessoas que vão falar mal. E muitas das atitudes da gente não ir para as redes sociais deriva do medo que a gente tem do que é que as outras pessoas vão pensar e de como é que elas vão agir. E não de um princípio espírita. O espiritismo, ele diz assim, não devemos buscar proselitismo. Mas isso não significa que a gente deva enterrar o tesouro e não multiplicá-lo. Hoje, se a gente pega um celular e a gente pega um livro espírita, dá para a gente colocar uma mensagem positiva 2, 3 vezes por dia na internet. E aquilo pode alcançar alguém no momento que esteja precisando. Eu me lembro que eu falava muito sobre isso com o presidente de casas espíritas e sempre tinha aquelas objeções, aquelas justificações. Não, mas é que é difícil. Teve uma que eu ouvi que eu achei ótima, que ele falou assim, não, mas e se o orador não falar direito? Não, pera um pouquinho, você convida a pessoa para falar dentro da casa espírita e você não tem medo dela falar ao vivo ali para as pessoas,
alguma coisa que não seja adequada. E você tem medo dela falar na internet? Porque a pessoa, não dá para a gente aprofundar muito nisso, mas as pessoas confundem rede social com televisão, e não é a mesma coisa. A rede social, ela tem uma limitação de tempo, que a mensagem que foi postada hoje, ela vale até daqui a 36 horas. Peguem o perfil do Instagram de vocês, as pessoas que vocês seguem. Quantas vezes vocês olharam para saber o que aquela pessoa postou há 40 dias atrás? A maioria de nós não olha isso, porque é a dinâmica da rede social. Então, você precisa estar sempre repetindo, sempre colocando coisas boas para achar a pessoa naquele ponto. Então, na fase atual, eu diria que o grande desafio da gente é utilizar isso. Quando eu penso na questão 737 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta assim, por que Deus permite os flagelos destruidores? E os Espíritos respondem assim, para que a humanidade avance mais rapidamente, para que o progresso ocorra mais depressa, a gente tem exatamente o momento que a gente está vivendo agora. Porque aquilo que era uma dificuldade intransponível, há 6 meses atrás, hoje virou padrão. Todas as casas espíritas estão fazendo palestra pela internet, e elas estão divulgando, as igrejas católicas também, e comunidades evangélicas protestantes também, tem padre exercendo missa, fazendo a missa pela internet. Tá certo que alguns aparecem com imagem de gatinho, que liga o filtro lá do Facebook na hora sem perceber. Tá tudo bem. Né? A gente precisa ser humano nisso. Precisa buscar esse entendimento de que, gente, a gente está oferecendo o que a gente tem de bom. E aí vem um convite a nós espíritas, porque, com respeito a todas as outras religiões, eu tenho amigos que são protestantes, católicos, evangélicos, nós temos uma proposta de espiritualidade que é uma proposta muito consoladora, muito esclarecedora. Mas, às vezes, por um excesso de pruridos, a gente deixa de divulgar isso, porque a gente fica mais preocupado com preservar a nossa personalidade do que em se expor. E eu tiro esse exemplo do Cristo. Jesus não sentou numa mesa ali em Cafarnaum e falou assim, olha, gente, se alguém quiser, vem aqui, eu estou aqui, atendo todo mundo, mas não vou ficar por aí. Na época de Jesus, era uma viagem de barco, era uma viagem a pé. Na atualidade, são as redes sociais. É a tecnologia de informação. A gente tem hoje essa possibilidade. Nós podemos ir aos corações que necessitam, utilizando esse recurso. Então, não tenhamos medo disso. Vão haver críticas? Vão. Jesus foi chicoteado, crucificado, Paulo foi apedrejado. A gente vai ter um hater ou outro aí. Tá tudo bem, não tem problema. Vai ter uma crítica ou outra. Agora, quando a gente fica mais preocupado em preservar a nossa imagem do que em divulgar a doutrina, o primeiro que perde é a gente. Porque na medida em que a gente vai divulgando, é que a gente vai aprendendo. Eu converso muito isso com amigos que são oradores. Assim, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Porque as orelhas mais perto da boca de quem fala é do próprio orador. Então vamos continuar falando, porque uma hora a gente aprende aquilo que a gente fala. De tanto repetir, uma hora fixa. Esse é o desafio, sabe? Para que a gente possa inundar as redes sociais de mensagens que sejam de consolo, de esperança, de fortalecimento, de orientação, para que a gente possa perceber que a gente pode se conectar com pessoas, e às vezes é uma palavra que você dá para elas. Quantas vezes eu pego pessoas que são de outras religiões, e que às vezes têm um contato com uma mensagem, posso falar do Evangelho por Emmanuel, que é um projeto que a gente está mais por dentro dele, a pessoa, de vez em quando, recebo. Olha, eu não sou espírita, não, mas peguei uma mensagem aqui que chegou na hora certa, me consolou na hora que eu estava sem rumo, porque perdi meu filho, porque meu esposo morreu, porque minha esposa morreu. E aí eu fico me perguntando, né, se a gente tem o direito de se esconder de trás de uma pseudo-preservação e não ir para as redes sociais. Vai doer, vai ter gente que não vai compreender. Aí a gente conta com a boa vontade de Deus, sacode a poeira e continua fazendo a nossa parte. Sem a pretensão de ser missionário, de fazer tudo certo, porque não é esse o nosso propósito aqui na Terra. A gente está aprendendo. Então, aproveitemos a oportunidade que a gente tem. É uma oportunidade tão simples. A gente pega um celular hoje, a gente pode colocar alguma coisa de positivo.
Não sei se eu respondi, Janaína, mas se ficou alguma coisa, pode complementar. Não, Saulo, eu acho que foi bem oportuno, né? E eu tô lembrando aqui da mensagem que nós tivemos no Evangelho do Lar, aqui domingo, né? Emmanuel também, mais uma vez, falando justamente da política divina, né? E você comentando isso, e eu, né, rememorando a mensagem justamente de quais são os passos que nós temos que dar, e o nosso papel é justamente eles. Muito obrigada, viu? E, gente, dói, viu? Eu tenho amigos que são presidentes de federativas, não vou mencionar o nome aqui, mas que a primeira vez que tiveram que ir para a rede social fazer uma mensagem, olha, eu fiquei com dó, porque você via o quanto a pessoa estava desconfortável com aquilo. Hoje, faz live 3 vezes por semana. A gente não vai melhorar isso, que isso é um equívoco com relação à rede social. Tá? A gente acha que tem que estar com o cabelo ajeitado, com a luz certa, com a roupa adequada para poder aparecer. Não, a gente precisa de uma mensagem que seja profunda. As pessoas não te julgam pelo que você está vestindo. E se a pessoa estiver julgando pelo que você está vestindo, não é a pessoa, não está no nível certo. Ok, não tem problema, uma hora ela entende isso. Mas eu vejo o quanto essas pessoas estão fazendo um esforço e o quanto isso é recompensador. Porque isso não tem volta. Isso não tem volta. A presença nas redes sociais, a presença no mundo da tecnologia, a maneira como a gente interage com a tecnologia da comunicação, não tem volta. Essa pandemia, ela colocou a humanidade em um outro patamar de desenvolvimento de comunicação e de interação. Certo. Precisamos aproveitar, né? Tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário. Sim, Nádia. Oi, Saulo, muito obrigada. Primeira vez que eu ouço você e é uma alegria ver como você, na sua experiência, você metabolizou a sua informação recebida pela via do intelecto. Deus te abençoe, esse coração que fala dessa mensagem já metabolizada, e cada vez mais eu percebo que você vai desenvolver esse esforço na sua trilha evolutiva. Você acabou de falar pela luz, eu me lembrei, eu não estava vendo minha janelinha, e eu estava no escuro, mas você me iluminou com o seu comentário sobre a luz, eu fui e acendi aqui a minha luz. Muito obrigada. Eu vou me ater, seus comentários foram muito ricos. Eu gostaria que você tecesse algum comentário sobre a nossa relação com os bens terrenos e os níveis de consciência, mais ou menos transitando daquela cena icônica, antológica do Diógenes para uma outra cena de Francisco de Assis, e transitando pelos níveis de consciência, poderíamos passar, então, de Diógenes por Jesus, Francisco de Assis, até Kardec, com uma referência dos níveis de consciência da criatura na sua trajetória evolutiva, numa visão diacrônica, não é? Ao longo do tempo. Olha, Nádia, muito oportuna a sua reflexão, o seu questionamento, porque isso é uma coisa que muitos religiosos, e aí eu incluo nós espíritas também dentro dessa categoria, a gente tem de dificuldade de entender o que significam os bens materiais. Quando a gente passa por uma situação de desprezo dos bens materiais, a gente não está numa posição de evolução espiritual. A gente está ainda numa posição de aprendizado. Por que eu falo isso? Porque isso está na codificação, é curioso, porque está lá na codificação. Qual que é a prova mais difícil? A da riqueza ou a da pobreza? A da riqueza. Se é a prova mais difícil, ela vem antes ou depois? Ela vem depois, porque você começa dando a prova mais simples para o aluno, para depois aplicar o exercício, a avaliação mais complicada, não é assim? Ou você inverte, você coloca a prova mais difícil primeiro para depois colocar a mais fácil? Não.
O que acontece com isso? A gente tem uma visão equivocada dos bens materiais, porque a gente, durante muito tempo, a gente acostumou a olhá-los como se eles fossem, primeiro, nossa propriedade. E eles não são. Eles estão por empréstimo. E quando alguma coisa é emprestada, a gente deve cuidar dela, mas entender que ela está por empréstimo. Isso a doutrina espírita nos convida a ter. O Emmanuel tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: passam os rios dos dons divinos em todas as praias da nossa vida. Contudo, cada criatura recolhe de suas águas de acordo com o seu instrumento, com o seu potencial de acumulação. Alguns vão com balde, outros vão com dedal, outros vão com um caminhão-pipa, outros vão com um copo. Cada um recolhe. Porque Deus é Senhor do universo infinito. E o infinito é muito grande. Deus é Senhor de tudo. O que acontece é que muitas vezes a gente, na falsa concepção de achar que eu devo me desvencilhar dos bens materiais, eu não aprendo a lidar com eles. E se a gente não aprende a lidar com os bens materiais, a gente não vai aprender a lidar com os bens espirituais. Esse talvez seja um dos grandes enganos que as pessoas têm. Que é o fato de eu dizer assim, não, eu vou me desfazer dos bens materiais porque eu vou cuidar só dos espirituais. O que vale mais? O material ou o espiritual? O que é mais perene? O material ou o espiritual? Lidar com os bens materiais é um processo, uma fase necessária para a evolução do espírito. Quando a gente olha, por exemplo, para um Francisco de Assis, quando a gente olha para essas figuras, eles não desdenharam os bens materiais. Eles já conseguiam lidar com os bens espirituais. Eles já não necessitavam, já tinham passado por essa fase. Eles já tinham conseguido multiplicar. Porque o que é mais fácil? Vamos pensar assim. O que é mais fácil? Multiplicar amor e tolerância ou multiplicar o nosso salário no final do mês oferecendo uma cesta básica para alguém? Então, o que é mais simples? É muito mais simples lidar com os bens materiais, porque eles representam o primeiro estágio. Ninguém vai conseguir lidar com as conquistas espirituais, com os bens espirituais, se não passar antes por lidar com o que tem materialmente. Isso é um equívoco, não vai acontecer. E o que, pelo menos na minha concepção, sabe, o que eu vejo é que parece que Deus está buscando ardentemente pessoas de bom coração para poder lidar com os bens materiais, para trazer mais justiça distributiva, para poder levar mais consolo. Quando eu vejo essa situação da pandemia na atualidade, e eu vejo uma quantidade enorme de pessoas distribuindo cesta básica, fazendo campanha de arrecadação, utilizando os bens que têm para poder amenizar o sofrimento dos outros, eu fico impressionado porque eu percebo assim, são pessoas que estão utilizando os bens materiais adequadamente. Agora, a gente podia fazer um pouquinho mais. A gente podia, por exemplo, levar, além da cesta básica, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, uma palavra de esclarecimento. A gente podia dar um passo a mais. Mas muitos religiosos, infelizmente, ainda se colocam naquela posição da parábola dos talentos. Aquela parábola é uma parábola que merece muito a nossa reflexão, porque a gente acha que a gente passa para o terceiro nível da parábola sem ter entendido o primeiro. Aquela parábola, ela fala inicialmente de recursos materiais. É esse o sentido da parábola. E ele coloca ali. Colocou uma moeda na mão de um, duas na mão do outro, três na mão do outro, talento, e viu o que acontecia. E aí, quem é que fracassa? Quem que não dá conta? Quem não dá conta é o que tinha menos, porque fica com medo. E essa palavra medo, ela é muito simbólica nessa parábola, porque ela mostra exatamente o receio que a gente tem de buscar essas coisas, de colocar isso em movimento, de realmente multiplicar isso. Me permita, eu não sei quanto tempo a gente tem, gente. Orador espírita, quando começa a falar, fala mais do que o que deve. Silvana, me dá um socorro. Na verdade, a gente tem 2 minutos. Mas, enquanto a gente está aqui, algumas pessoas já saíram porque tinham outras atividades e deixaram um recadinho aí para você. Mas a gente pode, você fale
tranquilo. Continue, Saulo, continue. Silvana, desculpa, eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião também com as meninas. Desculpa, Saulo, muito obrigada, uma boa noite para vocês. Um abraço. Eu vou encerrar então com essa reflexão. Tem uma frase de Jesus que ela é muito forte, que ela diz assim, quando ele se refere aos fariseus. Ele fala para os fariseus: as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E quando a gente olha essa frase de Jesus, esse negócio incomoda profundamente. Quem explica um pouquinho dessa frase é uma crônica do Humberto de Campos, que diz assim: um pai, num sonho, ele vai até uma esfera superior conversar com um espírito de luz, e ele encontra alguém que é o orientador. E ele vai pedir ajuda para um filho. E o espírito iluminado pergunta assim: como é que é esse filho? Olha, ele é uma pessoa que só se preocupa com o mundo, fica na esbórnia, fica se preocupando com as coisas materiais, só com a materialidade, e eu me preocupa. E aí o espírito fala assim: ok, entendi o problema desse, mas você me disse que tem 2 filhos, é justo que eu entenda também o caso do outro. Como é que é o outro? Não, o outro não tem problema. Ah, não tem não? Não, o que ele é? Ele é um sábio. Ah, é um sábio? Então quer dizer que ele ensina? Não, ensinar não, porque ele tem uma mente tão... As divagações dele são sobre coisas tão evoluídas que é difícil encontrar alguém com quem ele possa conversar. Ah, então ele auxilia alguma criança, ele ensina, pelo menos aqueles que são mais simples. Não, ele não suportaria a convivência das pessoas que não conseguem entender a intelectualidade dele. Ah, mas ele então escreve algum livro e tal? Não, as reflexões dele são muito profundas. As pessoas não iam conseguir compreender. E ele vai desenrolando a conversa nesse sentido. Quando ele termina, o espírito fala assim: olha, eu entendi o seu pedido, mas eu te convido a refletir um pouco mais. Porque o outro filho, lidando com as experiências do mundo, vai encontrar o caminho de progresso. Agora, o segundo, ilhado numa torre de marfim, pode ficar séculos e séculos impermeável às lições da vida. Então, reconsidera o teu pedido, porque, na minha visão, o filho mais doente é o segundo e não o primeiro. Então, isso nos mostra o seguinte: lidar com as coisas materiais é o primeiro passo. A gente não vai conseguir lidar com as coisas espirituais, com os valores do espírito, se a gente não souber lidar com as materiais. E essa é uma necessidade atual, que a gente tem as pessoas entendendo como é que isso funciona, como é que são as coisas materiais, que elas são transitórias, você lida com elas um pouquinho, para que a gente possa adentrar no campo dos bens espirituais. Esse é o grande desafio da gente. Nádia, não sei se eu respondi, mas... Você respondeu amplamente. Eu gostaria de continuar ouvindo você a esse respeito, mas acontece que o tempo é implacável. Temos que lidar com essa coisa que na nossa prisão espaço-temporal é torturante. Mas um beijo no seu coração. A gente aprende a lidar com o tempo para que um dia a gente não precise lidar com ele. Exatamente. É um aprendizado também, né? Saulo tem alguns recadinhos aí que deixaram para você, as pessoas que saíram, deixando aí gratidão. E, como diz a Nádia, é triste chegar no final, né, Nádia? Quando está tão bom o papo, né? Exatamente. Eu aproveito para falar que próxima semana quem estará conosco é a Nádia, viu? São todos bem-vindos também. Então, Saulo, eu quero agradecer imensamente mais uma vez pela tua presença, por essa excelente palestra, né? Foi uma palestra, né? Você trouxe um tema muito importante, foi muito bom. Eu tinha realmente algumas questões aí em relação ao Antigo Testamento, qual era a relação dele aí conosco, com a doutrina espírita, para mim ficou muito claro, muito bom isso. Agradeço profundamente e sei que todos aqui estão gratos. E é com o nosso coração em festa, né, que nós vamos então pedir para a Valéria fazer a nossa prece de encerramento. E depois depois da prece, eu quero fazer um outro convite para o Saulo. Aguarda aí, tá, Saulo? Valéria? Queridos irmãos,
elevemos nossos pensamentos ao nosso Mestre, Jesus. Fechemos os nossos olhos, recebemos essas luzes que estão pairando agora sobre nós. Recebemos este alento, este carinho e este amor dos nossos irmãos espirituais. Agradecemos também a essa palestra maravilhosa do nosso irmão Saulo. A ajuda que ele teve desses irmãos espirituais que por aqui se encontram em nossos lares, em nossos canais também, Senhor. Muito obrigada por tudo. Obrigada também pelas nossas irmãs, pelas preparações, pelos trabalhos que elas estão tendo em nossos centros espíritas, nos trabalhos de ruas, em qualquer outro tipo de trabalho, Senhor. Obrigada também pela proteção desses irmãos que estão sempre nos ajudando, nos nossos momentos mais difíceis também que passamos, também aqui na Europa, e nos momentos de trabalhos também, nas nossas decisões. Obrigada também, irmãos protetores, pelo nosso corpo, pelos nossos pés, pelo nosso espírito vivo e forte ainda nesta doutrina, Senhor. Muito obrigada por este alimento que nos dás todos os dias. Obrigada também pelas nossas preces, que ainda temos força de fazê-las e temos força, Senhor Jesus, também de pensar em Ti e estar contigo todos os dias. Muito obrigada por tudo. Somos realmente gratos pela nossa vida, pela nossa existência aqui na Terra. Que trabalhemos, irmãos, e sejamos também um exemplo para quando chegarmos do outro lado, também possamos ter os nossos aplausos, possamos também ter os nossos talentos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada também por esta oportunidade maravilhosa que a nossa irmã, querida Silvana, preparou para a gente. E obrigada também por este ciclo de palestras que estamos tendo eternamente, diariamente. Muito obrigada por tudo, Senhor. É uma riqueza, um tesouro que realmente esta situação do coronavírus trouxe para a gente. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos defeitos. Perdoa-nos também pelas nossas turbulências, às vezes a nossa falta de paciência e tantos outros defeitos que temos ainda. Mas estamos aqui, prontos e preparados para lutar e trabalhar junto contigo, Senhor. Que a tua luz se faça sempre presente, hoje, amanhã e sempre. Obrigada por tudo. Que assim seja, Senhor.